Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Hoje eu estou com mais um tema bastante polêmico e que eu sei que diverge muitas opiniões, porque dependendo da sua doutrina ou da sua igreja você pode dizer: não existem mais profetas nos dias de hoje, porque no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Mas se você acredita em profeta nos dias de hoje, você vai utilizar capítulo 5, versículo 17 do livro de Mateus, que diz: Jesus disse que não veio para revogar a lei ou os profetas, mas para cumprir. Então, dependendo do seu ponto de vista e da sua doutrina, você pode utilizar um único versículo solto e tentar provar que existem ou não profetas. Pensando nisso, eu separei alguns capítulos e versículos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, para que nós possamos fazer uma análise mais profunda do assunto. Então pause o vídeo, pegue sua Bíblia, que nós vamos verificar algumas passagens para podermos entender e refletir mais sobre o assunto. No livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 13, diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 16 ao 18, diz: Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Entretanto, no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz: Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Contudo, em Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Portanto, existem sim profetas nos dias de hoje. Agora nós precisamos analisar como agiam esses profetas do Antigo e Novo Testamento e como devem agir os profetas da atualidade. Vou começar falando sobre uma profecia de Isaías sobre o tempo do fim. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 3, a partir do versículo 18. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas, os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festas, os mantos, os xales e as bolsas. Continuando agora, no livro de Isaías ainda, capítulo 6, versículo 8. Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Assim falou o profeta Isaías. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouve, ouve, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então o povo de Deus estava desobediente, pelo que a gente percebe aqui na leitura, e Isaías tinha a missão de pregar a palavra de Deus. Embora o povo não quisesse ouvir, ele tinha que pregar mesmo assim. Capítulo 8 de Isaías, a partir do versículo 14. Ele vos será santuário, que é Deus, mas também será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laça e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Continuando no versículo 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram,
acaso não consultará o povo ao seu Deus? Então aqui é um alerta sobre os falsos profetas também. Neste capítulo, ele traz alerta e juízo ao povo de Deus. Abra sua Bíblia agora no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 8. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. Vamos agora para o livro de Ezequiel, capítulo 14, a partir do versículo 2. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: portanto fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a iniquidade vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta. Então, o Senhor falou para Ezequiel alertar o povo para não procurar qualquer profeta para se consultar, pois ele promete castigo da parte dele, tanto para o profeta como para a própria pessoa que procura. O livro de Miqueias, ele profetiza o nascimento, a vinda e o reinado do Messias. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora nós vamos analisar o Novo Testamento e os profetas, começando pelo profeta João Batista. Em João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Sacerdotes e levitas perguntaram a João Batista: quem és tu, Elias? És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és. Então ele respondeu: sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Então o Espírito de Deus falou através do profeta João Batista. Porque lá em Isaías 40, versículo 3, o Espírito de Deus já tinha usado a boca dele para falar isso. João também teve uma revelação da parte de Deus, no capítulo 1, versículo 33. Ele diz: eu não o conhecia, referindo-se a Jesus. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Agora vamos para o livro de Atos, capítulo 11, a partir do versículo 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então o que nós percebemos aqui, através dessa passagem, é que ninguém procurava o profeta para adivinhar o futuro. O que acontecia era que o Espírito de Deus vinha sobre Ágabo e ele começava a falar espontaneamente. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Então os discípulos também falavam pelo Espírito de Deus. No Antigo Testamento, rei Saul, ele também chegou a profetizar. Ele não era profeta, mas chegou a profetizar. Eu vou deixar na descrição do vídeo a passagem, o capítulo e o versículo que fala sobre o assunto. Continuando ainda no capítulo 21, a partir do versículo 8 diz: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demoramos ali alguns dias, e desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto
e o entregarão nas mãos dos gentios. Então Ágabo aqui, ele profetiza a prisão de Paulo. Continuando, quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Porque estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Então Paulo nem dava tanta credibilidade ao que os profetas diziam. Mas no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, ele diz: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Por isso eu concluí aqui que profetizar é falar a palavra de Deus. Continuando no versículo 2, ele diz: pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Numa análise sobre todos esses capítulos e versículos, eu percebi que quando o Espírito de Deus falava através dos profetas, eles sempre estavam conscientes, eles não entravam em transe. Eu digo isso porque tem algumas denominações religiosas que acreditam que para a pessoa profetizar, ela deve falar em línguas estranhas. E em nenhum momento, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós não presenciamos nenhum profeta entrando em transe, nenhum profeta falando uma língua que ninguém entendesse. Vamos agora para o livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu poder, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Como acabamos de ver, através deste capítulo, Deus usa quem Ele quer. No caso, Ele usou Paulo, que não era convertido, mas foi escolhido por Deus para pregar aos gentios. O Senhor também falou com Ananias, através de uma visão. Ananias era discípulo, então Deus tinha seus profetas, mas Ele também podia falar através dos discípulos ou de quem Ele quisesse. Com isso, nós percebemos que qualquer discípulo de Jesus pode ser considerado um profeta. Agora, profetas para revelar o tempo do fim não existe mais, porque João já revelou tudo o que tinha para revelar e está lá no livro de Apocalipse. O que eu tenho percebido é que algumas igrejas estão introduzindo costumes pagãos, utilizando a Bíblia como oráculo. Dar um exemplo.
Na Grécia havia o oráculo do Delfos. Delfos ficava localizado na região da Grécia. Esse oráculo recebia visitas de personalidades e pessoas comuns para consultar o deus Apolo. Então, o adorador do deus Apolo chamava a sacerdotisa, que era chamada de Pitonisa, para saber qual a vontade do deus Apolo para a sua vida. Então, a sacerdotisa sentava numa pedra chamada de Ônfalo, onde ficava o túmulo da Piton, que era uma serpente que foi morta por Apolo. Então, quando ela sentava nessa pedra, ela entrava numa espécie de transe e uma força maior se apoderava dela. E ela dizia coisas da vida daquela pessoa. Da mesma forma acontece em algumas igrejas evangélicas. Os servos de Deus procuram uma pastora, geralmente, para consultar a Deus e para pedir conselhos sobre sua vida amorosa ou financeira. E a pastora usa a Bíblia como oráculo. Então essas pastoras que se intitulam profetas de Deus, elas abrem a Bíblia espontaneamente e onde a Bíblia for aberta, segundo elas é a palavra de Deus revelando. Olha só como parece muito com essa comparação que eu acabei de fazer. Mas como vimos no livro de Ezequiel, procurar profetas para consultar a Deus é errado. E ele promete castigo tanto para a pessoa que procura, quanto para o profeta. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Você não precisa de profetas para saber a vontade de Deus para a sua vida. Procure conhecer a palavra de Deus, procure ler a Bíblia, renove a sua mente através do Espírito Santo, conhecendo a palavra, procurando santificação. Qualquer dúvida, ore e peça orientação ao Espírito Santo de Deus, que ele com certeza vai se manifestar de alguma forma na sua vida.